Então, acho que nós podemos ir iniciando, né? Nós já, o pessoal já vai entrando aí, já temos, né, os jornalistas aí na sala também. Acho que iniciamos, né, doutor Hamilton, eu pediria para o senhor fazer a saudação como anfitrião, né, e depois passaríamos, né, para o presidente Hugo e depois o Condorelli, né, representando os patrocinadores da pesquisa. Então, doutor Hamilton, o senhor pode, então, iniciar a saudação para nós, por favor? Muito bem, Gerson, muito bem, amigos. Em nome da Farsul, eu quero desejar aqui uma profícua reunião. Mais uma vez, reforçar a importância dessa parceria que vem de longa data. Acredito que deva ser já a 20ª edição. Quanto é que é, Cassiana, Hugo, Alexandre, me corrija? De trigo é a 17ª. 17ª de trigo, tá? Nunca me esqueço da solicitação inicial feita pelo Rosinha e pelo Barizon Neto para que a gente, enquanto presidente da Farsul na época, o presidente Carlos Rivassis Perotto, trouxéssemos essa ferramenta e disponibilizássemos a mesma para o produtor rural para fazer a sua melhor escolha. Temos certeza que a Fundação ProSementes é a pessoa ou a entidade, no caso, mais idônea para fazer esse trabalho, um trabalho que eu tenho certeza tem se revertido em produtividade, acima de tudo, nas diferentes regiões do Estado, ganhos financeiros, como efetivamente comprovados, entre a melhor escolha e aquela escolha não tão acertada por conta do produtor que não utiliza essa ferramenta. Portanto, eu quero, mais uma vez aqui, reforçar a importância dessa parceria, cumprimentando, logicamente, vocês aí da Fundação ProSementes, o meu querido superintendente Eduardo Figueira de Merso Condorelli, por apoiar essa importante ferramenta, bem como, logicamente, os demais patrocinadores que também apoiam esse grande trabalho, que de forma, enfim, eletrônica ou de forma física chega nas mãos do produtor para ele fazer a melhor escolha. Portanto, que tenhamos este ano, mais uma vez, uma assertividade na escolha, que esse cenário de tendência que eu estava comentando aqui, antes dessa abertura oficial, que nesse momento é um cenário de muita preocupação, porque o produtor descapitalizado, mais uma vez com uma frustração da safra de soja, em virtude da frustração da safra de trigo, principalmente por qualidade no ano passado, e agora por essas alíquotas absurdas implantadas pelo governo federal, em termos de Proagro, que é um programa de garantia da atividade rural, que para trigo, a partir deste plano safra que nós vamos implementar agora, para ter acesso ao crédito rural subsidiado, por mais que o subsídio seja muito pouco, ele vai ter que pagar uma alíquota de 23% para tomar esse crédito, encarecendo violentamente e isso impactando no seu custo de produção. E o Proagro, complementado pelo seguro agrícola, para uns que podem fazer isso, ou para outros que escolhem apenas o seguro agrícola que também não contempla as necessidades do produtor, porque ele tem uma produtividade assegurada, que nem sempre é a garantida, que é o que vale. A garantida, só para vocês terem uma ideia, é 35% menor do que a assegurada. Ele vem para efetivamente uma produtividade garantida aqui no município de Palmeira, que obtém altas produtividades, ou aí em Passo Fundo, que também é uma região que é exemplo de Sananduva, Lagoa Vermelha, Vacaria, esses campos de cima da serra, que não passa de 30 sacos por hectare, e um preço de aproximadamente R$600 para o produtor comprar pólis, porque também não tem seguro agrícola com subvenção. A subvenção já foi totalmente utilizada,
Então, isso é um cenário que traz um desestímulo ao produtor, e isso nos remete a um cenário de área menor para o próximo ano. Isso é muito triste, mas, infelizmente, eu também tenho que colocar nesse contexto para aqueles que estão aqui, principalmente para a imprensa, que também assiste nossa live, e para que o governo repense a política de trigo, porque a cultura de trigo, as culturas de inverno como um todo, são fundamentais para a sustentação do sistema produtivo. Isso nos está conduzindo a um cenário de monocultura, que é muito ruim para o sistema produtivo gaúcho, em especial, que é fundamental às culturas de inverno para que nós tenhamos viabilidade nas culturas de verão. Por último, quero dizer que esse assunto será abordado no Fórum do Trigo, durante a Expo Direto Cotrijal, para que exatamente ainda tentemos, por mais que a gente sabe que tardiamente esse assunto veio à tona, para que a gente possa, e quem sabe, reverter esse cenário de desestímulo em virtude dessas cobranças exageradas. Mas que, independentemente disso, aqueles produtores que ainda acreditarem nas culturas de inverno, e principalmente na cultura de trigo, têm, nesse ensaio de cultivares em rede comandados, principalmente pela Fundação ProSementes e, logicamente, patrocinado pelo Senar RS e pelos outros patrocinadores que estão junto conosco, possam fazer a melhor escolha. Portanto, que tenhamos uma reunião profícua, uma reunião bastante interessante para que o produtor, a partir de hoje à tarde, como o Gerson colocou, já possa acessar esse material que vai ser divulgado hoje de maneira inédita para fazer a sua melhor escolha. Ok, obrigado, doutor Hamilton. Passamos então ao presidente Hugo Boff. O senhor poderia se manifestar em nome da Fundação ProSementes? Bom dia a todos. Inicialmente, saudar o representante, o Hamilton, da Farsul, Eduardo Condorelli, do Sistema Senar, todos os jornalistas e participantes desta reunião aí do lançamento do ECR 2024 da cultura do trigo. Em que pese os percalços aí de intempéries, né, como já dito aí pelo Hamilton, e mais a questão de financiamentos, que é muito preocupante, devido aos custos, e agora, por último, também, mesmo com os custos altos, sem disponibilidade de verbas, né, que também agrava mais ainda a questão de quem necessita de custeio agrícola para fazer os plantios. Mas, representando a Fundação ProSementes, então, eu gostaria de colocar que, com clima favorecido ou não, a pesquisa não pode parar, e nós, da Fundação ProSementes, queremos agradecer muito a parceria do Sistema Farsul, Senar e demais patrocinadores, para possibilitar a continuar entregando esta ferramenta que dá uma informação que vai não só auxiliar, mas também decidir de forma mais assertiva para manter e continuar tendo uma expectativa das melhores produtividades possíveis dentro das culturas de inverno, aí, especialmente o trigo nesse caso. Então, agradecer a todos, que tenhamos uma excelente apresentação aí da Cassiana agora, sobre o que foi a nossa safra de 2024, em que pese também as condições climáticas e de doenças daquele ano lá. Muito obrigado a todos, uma boa apresentação, e que todos tenham um excelente aproveitamento dessa informação da revista do ECR 2024 de trigo. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Agora passar para o superintendente do Senar, né, o Eduardo Condorelli, falando em nome dos patrocinadores. Bom dia, nosso presidente da Comissão de Cereais de Inverno, Hamilton, nosso diretor da Farsul, vice-presidente. Bom dia, presidente Hugo Boff. Bom dia. Uma satisfação estar com todos, Cassiana, Alexandre e todos que nos acompanham, o Gerson, que coordena esse trabalho de divulgação, e, obviamente, todos que nos acompanham da mídia e da área de comunicação e da imprensa. Bom, falar efetivamente do ECR de trigo me parece absolutamente algo relevante. Nós estamos falando
talvez de um trabalho científico, dos poucos trabalhos científicos efetivamente desenvolvidos na cadeia da triticultura, mais do que isso, dos poucos, daqueles com maior grau de isenção capazes de trazer uma informação fidedigna ao produtor sem o interesse econômico, e mais uma vez, por conta disso, presidente Hugo, gratifico pela parceria de estarmos junto com a Fundação ProSementes, que nos permitem efetivamente ter esta tranquilidade, né, juntamente com o Alexandre e com a Cassiana, da isenção do trabalho que é absolutamente desenvolvido pela Fundação, e dizer que efetivamente estamos falando de um ano de absoluta dificuldade. 2024 é um ano que entrou para a história do Rio Grande do Sul como o ano da maior calamidade que sofremos na nossa geração, e mais do que isso, talvez em toda a história do Rio Grande do Sul, né, maior que a seca, que a enchente da década de 40, e que efetivamente nos trouxe, por consequência, um inverno com excesso de dificuldades. Tivemos um ano realmente difícil em muitas regiões não conseguiram nem mesmo realizar o plantio da forma mais adequada, muitas que conseguiram plantar não conseguiram conduzir as suas lavouras da maneira mais adequada, mas é importante lembrarmos de insistirmos com a questão da triticultura, presidente Hamilton, porque isso certamente nós estamos falando da única cultura de inverno com capacidade e volume de mercado capaz de aceitar e de envolver milhares de produtores rurais do estado do Rio Grande do Sul ao mesmo tempo, sem que isso signifique estragar o mercado. Nós não temos ainda nas demais culturas de inverno, e oxalá possamos tê-las em breve, mas nós não temos até o presente momento outra cultura de inverno capaz de representar a potencialidade de envolvimento de dezenas, se não centenas de milhares de produtores, como o trigo ainda permite. Portanto, temos que ter muita atenção ao tratar do trigo. É óbvio que temos que tratar da geração de outras oportunidades para o inverno, mas temos que lembrar sempre que, por hora, e talvez por um médio prazo de tempo ainda pela frente, será no trigo que reside a grande possibilidade de negócios para o inverno, a grande possibilidade de produção agropecuária do Rio Grande do Sul, principalmente no que tange a questão da agricultura, na questão da produção agrícola. Portanto, mesmo nas dificuldades, é em cima do trigo que reside o nosso lastro de produção agrícola do inverno. Podemos pensar numa série de outras culturas, podemos pensar na exploração de uma série de outras espécies, mas todas elas ainda carecem de um mercado sólido, ainda carecem de uma cadeia produtiva bem estruturada, ainda carecem de uma série de outras coisas que o trigo já goza há praticamente um século e que, por conta disso, precisa efetivamente continuar sendo entendido como uma cultura da qual nós não podemos abrir mão no estado do Rio Grande do Sul, sob risco de não termos mais nada para fazer em termos de agricultura no inverno, de forma a envolver milhares de produtores ao mesmo tempo, encontrando mercado para milhares de produtores produzindo. Então, eu gostaria de ressaltar que, apesar de todas as dificuldades, apesar de tudo que a gente enxerga como um desafio na triticultura, e continua sendo, particularmente nas regiões que ainda pensam em expandir a fronteira agrícola do Rio Grande do Sul, não só aquelas que já tradicionalmente produzem trigo e que poderiam plantar mais área, e por isso nosso programa Duas Safras, sempre muito preocupado em intensificar a produção agrícola de inverno, mas essa expansão não se dará somente nas regiões já tradicionalmente tritícolas, mas também se dará na viabilização de novas regiões agrícolas do Rio Grande do Sul, e que nesta nova visão agrícola trarão não só a sojicultura, não só a produção de soja como seu carro-chefe, mas trarão também a vontade e o anseio de ter uma produção agrícola de inverno também pujante, e aí mais uma vez se reveste a importância de termos o trigo como algo absolutamente relevante na estrutura produtiva do nosso estado. Agradeço o empenho, sei da dificuldade, a triticultura sempre é um desafio. Fazer qualquer coisa no inverno do Rio Grande do Sul já é um desafio. Fazer lavoura, agricultura a céu aberto no inverno do Rio Grande do Sul é um desafio adicional, né? Portanto,
nós estamos falando realmente de uma obstinação muito grande e efetivamente reconhecemos no nosso diretor Hamilton esta preocupação de nunca esquecermos da nossos 6 meses, Hamilton, de milhões e milhões de hectares que precisam ser tão bem aproveitados como o são no verão. E efetivamente, então, temos esse desafio. 30 cultivares, sem falar, e olhem a importância da isenção da Fundação ProSemente. Temos um ECR com 30 cultivares, mas a Fundação não coloca neste ECR, nesta comparação, as suas cultivares. Faz um trabalho separado justamente para que não haja esta confusão mercadológica com a preocupação técnica tão bem cuidada pela Cassiane e pelo Alexandre. Então, efetivamente, esta preocupação de que nós tenhamos, sim, um trabalho científico muito, muito isento. E dizer, por óbvio, que certamente estaremos ainda, por muitos e muitos anos, envolvidos, assim como tenho certeza que a Bayer, outra co-patrocinadora, estará junto conosco, ajudando a difundir ainda mais esta cadeia produtiva, que só tem a crescer. Obrigado, presidente Hugo, obrigado, presidente Hamilton, pela possibilidade de permitir ao Senar que estejamos juntos nessa formação de consciência e de ciência em torno da triticultura. Muito obrigado. Obrigado, Condorelli. Antes de passar para a Cassiana, só para informar que a publicação, né, a versão digital, a versão em PDF da publicação já está disponível no site da Fundação ProSementes, no espaço do ECR lá, tá? Então, agora, Cassiana, pode iniciar aí a apresentação para nós, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estarmos novamente reunidos com todos vocês, divulgando mais um dado de experimentação, né, de trigo da safra 2024, mais especificamente. Então, aos que já conhecem o nosso trabalho, né, todo ano a gente procura em fevereiro disponibilizar esses dados de pesquisa, a fim de o produtor ter a tempo hábil aí a informação para tomada de decisão para o que ele vai semear aí na próxima safra 2025, no caso, né? Nós estamos na 17ª edição com a cultura do trigo, né, desse trabalho chamado ECR. Como eu comentei no início, esse trabalho ele tem como principal objetivo orientar os produtores, a parte de consultoria também, os agrônomos, né, que prestam consultoria aos produtores, do potencial produtivo das cultivares que são ofertadas no mercado, em diferentes regiões, e divulgar esse desempenho em tempo hábil para o produtor tomar a decisão do que ele vai plantar na próxima safra. A nossa rede experimental, em 2024, ela foi composta por 6 locais de condução desse experimento. Nós tínhamos na região sul do estado, São Gabriel, que pertence à região fria e úmida, Cachoeira do Sul, que pertence à região moderadamente quente e seca. Mais para o oeste do estado, nós temos o município de São Luís Gonzaga, representando, então, essa região. Mais subindo ao norte aqui em Acorá, depois Passo Fundo e Vacaria na região fria. Então, são 3 ambientes representativos da região moderadamente quente do estado e 3 locais representando a região fria do estado. Então, esse trabalho ele é executado pela nossa equipe de pesquisa aqui da Fundação ProSementes, em conjunto com a Farsul, na questão de critérios do que nós vamos elencar, de que forma que nós vamos conduzir esse projeto, né? A gente envolve sempre os representantes também do sistema Farsul, antes de montar o ensaio, de propriamente semear os ensaios. E a execução só é possível em função de nós termos recurso financeiro, né, o patrocínio disponibilizado pelo Senar e pela Bayer atualmente. Então, são as 2 entidades que entram com recurso financeiro, né, parte entra também da Fundação ProSementes, mas o maior volume entra pelo Senar e pela Bayer. Então, a gente é muito grato por
ser o executor desse projeto e ter, né, essa responsabilidade aí de trazer essa informação a todos os produtores. Então, como eu comentei, nós tivemos 6 ambientes de condução. Esses ambientes, eles são muito heterogêneos, então a gente tenta representar a realidade do estado dentro de todos esses locais que a gente faz a experimentação. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tem, em termos de altitude, locais bem mais baixos, como Cachoeira do Sul, a 99 metros de altitude, e regiões mais altas, Campos Gerais, a 939 metros de altitude, em Vacaria, né? Então, é uma amplitude bem grande, e até por isso que o comportamento dos materiais, como vocês vão ver a seguir, eles são diferentes em cada ambiente. Como comentado pelo Condorelli, nós tivemos 2024 bastante desafiador em termos de produção, né, agrícola, em todas as atividades, creio eu, né, porque além de todo o desastre climático ocasionado pela chuva, a gente teve também questões de logística, de estrada, né, que interferiram também no nosso cronograma de semeaduras. Então, como todos sabem, a gente passou por um período de bastante chuva em maio e início de junho, o que atrasou praticamente em todas as regiões aí a semeadura do trigo. A exemplo de, vou citar assim, um caso mais assim evidente dessa questão foi São Luís Gonzaga, que normalmente a gente semeia final de maio ou no máximo início de junho, essa região, por ser uma região mais quente, né? E em 2024 a gente semeou praticamente um mês mais tarde, porque a gente não conseguia plantar em função das chuvas, e depois, do nada, a chuva parou, né? Então foi bem difícil de nós e os produtores também acertar a época de plantio. Então nós começamos as semeaduras em Cachoeira do Sul, dia 7 de junho, que também normalmente é 25, 30 de maio que a gente planta. Aqui não foi tão amplo assim o atraso do plantio, mas mesmo assim, normalmente a gente semearia em maio, né? E concluímos em Vacaria dia 19 de julho, que aqui até está dentro, né, do normal para a região, até 15, 20 de julho, normalmente os produtores terminam de semear a cultura do trigo lá na região. Em contrapartida, o término da colheita, ele aconteceu basicamente no mês de novembro, dentro do mês de novembro, todas as colheitas, né, dos experimentos. Em termos de cultivares, nós sempre avaliamos um grupo que represente o que hoje é comercializado dentro do estado, e todas as marcas comerciais que ofertam cultivares aos produtores. Então, dentro desse grupo, nós tínhamos 30 cultivares de 7 marcas comerciais. Então, de diferentes ciclos, de super precoce até tardio, e de diferentes classes industriais, né? Pão, doméstico, algumas cultivares destinadas para a produção de etanol. Só não entrou dentro do nosso grupo de avaliação as cultivares destinadas para alimentação animal, seja tanto na questão de fornecimento via pastoreio, quanto silagem, né? Que esse não seria o foco do trabalho. Então, como eu comentei, as condições climáticas em 2024 foram bem desafiadoras, principalmente em maio e junho. Inclusive, na revista, nós trazemos as pluviosidades ocorridas em cada região que a gente fez os experimentos, desde o plantio até a colheita desses experimentos. Como eu comentei, a gente teve, posterior à semeadura, um período que ficamos sem chuvas, inclusive na região de São Gabriel. A gente teve dificuldade de perfilhamento do trigo, né, e aproveitamento da adubação nitrogenada na fase inicial ali do trigo. Uma condição bem extrema, né, do excesso de chuva à falta de chuva ali no perfilhamento. Claro que não foi em todas as regiões, foi mais pontual. E na região das Missões, mais especificamente, estendendo até a região ali de Juí,
até propriamente Santo Augusto, Palmeira, a gente teve temperaturas um pouco mais elevadas que o normal. Inclusive, a perspectiva, tanto nossa, da experimentação, quanto dos produtores, era uma de colheita. E o que aconteceu aí foi uma baixa produtividade nessa região, especificamente, eu acredito que esteja ligada às temperaturas mais elevadas que o normal. Falando especificamente dos resultados, né, das produtividades em si, pegando a região fria do estado, que é caracterizada por São Gabriel, Passo Fundo e Vacaria, nós tivemos o maior pico de produção em Vacaria, foi o local, de todos os 6 locais que nós conduzimos, foi o local que mais produziu, em termos de média, né? E a cultivar que mais produziu foi Tebio Motriz, com 157 sacos por hectare, semeado, então, dia 19 de julho. Com base, então, nos dados de rendimento, São Gabriel, a gente traz aqui em sacas por hectare e pH das amostras colhidas, São Gabriel, Passo Fundo e Vacaria, que pertencem a essa região fria. Dentro do grupo dos cultivares de ciclo precoce, em São Gabriel, nós tivemos uma cultivar chamada Bar 20, que é uma cultivar licenciada para Barenburg, da GDM para Barenburg, produzindo 82 sacos por hectare, sendo a mais produtiva dentro do grupo dos precoces nessa localidade. Em Passo Fundo, nós tivemos o RS absoluto, com 97 sacos por hectare, e em Vacaria, o BRS Reponte com 139 sacos por hectare. Abaixo aqui da tabela a gente traz a informação da média desse ensaio, né, a média de pH também, e o coeficiente de variação desses experimentos, que é uma medida que diz o quão confiável esses dados. Quanto mais baixo o coeficiente de variação, mais confiável seria, então, esses experimentos. O limite seria 20%, só para vocês terem uma ideia de parâmetro, né, para comparativo. Na mesma região, dentro das cultivares de ciclo médio tardio, que nós dividimos, né, o comparativo, em São Gabriel, nós tivemos Tembio Ponteiro, com 89 sacos por hectare, sendo a mais produtiva. Em Passo Fundo, Tebio Atom, com 106 sacos por hectare. E em Vacaria, então, a que a gente comentou ali no primeiro slide, a mais produtiva sendo Tebio Motriz, com 157 sacas por hectare. Já na região moderadamente quente, que seria a região 2 aqui do estado, caracterizada pelo mapa na região corzinha verde, nós tínhamos Cachoeira do Sul, Inhacorá e São Luís Gonzaga, esses 3 municípios, onde a cultivar que mais apresentou rendimento foi BS 8, com 111 sacos por hectare, produzido então em Cachoeira do Sul, que dentre esses 3 ambientes, Cachoeira do Sul foi o que mais se destacou em produtividade. Como eu comentei, essa região aqui do oeste, subindo um pouco, teve uma perspectiva bem abaixo do que se imaginava de produtividade. Então, Cachoeira do Sul foi semeado dia 7 de junho e a produtividade máxima foi 111 sacos por hectare. Dentro das cultivares de ciclo precoce, nós tivemos o BS Etanol 8, então, em Cachoeira como campeã, 111 sacos. Em São Luís Gonzaga tivemos o RS Sena, que é um super precoce, com 83 sacos por hectare. Em Acorá, o Tebio Astro, o RS Turbo, com 102 sacos por hectare. Então, uma variação aí de 102 de 83 a 111 sacos por hectare, né? São regiões, São Luís e Inhacorá são próximas, né? Mas Cachoeira já está mais distante. Então, para nós observarmos que nem sempre, né, a mesma cultivar vai ser a campeã, apesar de estarmos na mesma região tritícola. Dentro do grupo médio tardio, nós tivemos o RS Guardião, em Cachoeira, com 105 sacos por hectare.
São Luís Gonzaga também, o RS Guardião, 75 sacos por hectare, como a mais produtiva. Em Acorá, nós tivemos o Biotrigo Titã, com 106 sacos por hectare. Aqui eu trago um histórico em relação a 2023, que foi uma safra bem frustrante aqui no estado, em termos de qualidade, em termos de produção, foi bem abaixo, né, do que nós gostaríamos, né, em função de ser um ano onde ocorreu muita chuva na fase de floração do trigo, principalmente, então interferiu muito na qualidade. Nós tivemos em Vacaria, em 2023, a gente teve um ensaio perdido, em função de uma dessecação equivocada do operador da fazenda, né? Então, a gente só tem o dado de 2024. A média aqui nos precoces ficou 127 sacos por hectare. São Gabriel, em 2023, nós tivemos 75 sacos por hectare, enquanto que em 2024, 79. Passo Fundo, em 2023, 58 sacos por hectare, em 2024, 85. Cachoeira, 91 sacos, e 100 sacos agora em 2024, de média. Em São Luís Gonzaga, a diferença de um saco, praticamente, entre uma safra e outra. Em Acorá, já a diferença bem maior, de 89 sacos em 2024 para 29 sacas em 2023. Foi uma diferença bem drástica, né? Já as cultivares de ciclo médio tardio, da Caria nós tivemos nessa safra uma média de 146 sacos por hectare. São Gabriel, uma diferença de 3 sacas, né, de 77 nessa safra para 74 em 2023. Passo Fundo, 87 sacas em 2024 e em 2023, 52. Em Cachoeira do Sul, 91 sacos para 81. São Luís Gonzaga, de 76 para 54, aqui houve uma inversão, né, 2023, por incrível que pareça, os de ciclo médio foram melhor do que em 2024, né. Em Acorá, uma diferença bem grande, 92 sacos de média para 27. Então, é importante o produtor levar em consideração anos bons, anos não tão bons, né, para sua tomada de decisão. Por isso que eu trago essa informação e na revista nós também trazemos para cada local a média das cultivares em 2 anos. Só não entra a média dos 2 anos quando é cultivar nova, né, que está entrando no mercado. Aqui eu trago apenas como comparativo, né, para a gente, todo ano eu trago essa informação que ela é disponibilizada pela Conab, onde traz todo o histórico da região sul do Brasil, mais especificamente aqui Rio Grande do Sul, nós tivemos em 2023 quase 1.000 quilos de diferença para 2024, né, de produtividade. Então, a estimativa agora em fevereiro da Conab para a produção de trigo da safra 24 foi de 48,7 sacos por hectare, né? Então, uma média bem abaixo do potencial que hoje a gente tem para produzir trigo no estado, né? Isso a gente vê pelos nossos dados de pesquisa, que o potencial é muito maior. Só que a gente pega diferentes realidades, diferentes regiões que produtores que nem sempre plantam trigo e se aventuram, às vezes, numa safra, né? E aí a média cai para baixo, né? No caso. E a real validade do ECR eu trago aqui nesse slide, onde eu comparo a localidade de Vacaria, o ensaio de cultivares de ciclo médio tardio, onde a gente teve aquela maior produtividade, né, de 157 sacos, para menor produtividade deste ensaio, com 127 sacos. Então, nessa gama de cultivares, a gente tem uma diferença aí de 30 sacos entre a mais produtiva e a menos produtiva. Se nós pegarmos um trigo indústria hoje, pH 78, está girando em torno de 60, 65, tem oscilado um pouco, né, o valor da saca. Então, se nós pegarmos esses 30 sacos vezes R$ 65, dá uma diferença de R$ 1.950 por hectare, né?
apenas na escolha da cultivar, entre eu estar escolhendo essa e a menos produtiva, né? Obviamente que a gente sempre fala para o produtor que um ano não é igual ao outro, mas que é importante ir acompanhando anos bons e anos não tão bons, né? E tentar pegar, escolher cultivares que estejam pelo menos no ranking das 5 melhores, né? Que aí a assertividade vai ser bem melhor, né? Dentro da sua região, dentro da sua realidade, né? Então, pessoal, esses dados, eles são disponibilizados aos produtores rurais, como o pessoal comentou, tanto na forma de revista impressa, quanto na forma de revista PDF. Nós temos a revista em PDF online, ela já está liberada no nosso site, e também vai estar no site da Farsul. E a revista impressa, ela já foi encaminhada, então, para a federação, e ela vai ser distribuída aos sindicatos rurais, né? São 1.300 exemplares impressos, que a gente pretende ter aí o maior uso dessa informação e penetração dentro dos produtores, porque, como foi comentado, trigo é uma cultura que normalmente o pessoal se anima ou se desanima muito, é muito instável, né? E são poucas as empresas que desenvolvem pesquisa e apostam na cultura de trigo, né? No geral, nas culturas de inverno, né? Então, a gente não pode deixar esse tipo de trabalho acabar e temos que continuar, mesmo com perspectivas de negócio aí não tão boas em termos de política, né? Mas nós temos que aproveitar a infraestrutura do produtor, temos que apostar num sistema, né, de cultivo, com rotação de culturas dentro das propriedades, e a cultura do trigo é a cultura que vai, casada aí com a soja, vai dar maiores rendimentos aí para o produtor, para ele poder integrar aí dentro do seu sistema, né, de produção, e obter maior produtividade, né, maior lucratividade. Então, basicamente, eram esses os dados que eu tinha para apresentar em termos de projeto, né, que foi conduzido na safra 2024. Estamos nos preparando para a safra 2025, assim como o produtor rural. Estamos na fase de levantamento das cultivares, que foram multiplicadas na safra 2024, para elencar esse grupo das 30 com maior área, para elaborar de novo, então, a lista e começar o preparo dos ensaios. Então, meu muito obrigado em nome da Fundação, aos parceiros, aos patrocinadores e todo o pessoal da imprensa que está participando aí conosco. Obrigado, Cassiana. Antes de nós abrirmos para as perguntas, não sei se alguém gostaria de fazer mais alguma complementação, alguma colocação? Ou podemos partir para as perguntas? Até pelo adiantado da hora, né, Gerson? Eu acho que era bom partir para perguntas aí que certamente os jornalistas têm algumas indagações em relação à próxima safra. Então, vamos abrir para as perguntas e a partir da primeira feita, os demais eu pediria que fizesse a inscrição ali pelo chat, né, para facilitar a organização ali. Alguém teria alguma pergunta já? Deixa eu ver. Tá, a Gisele ali não está conseguindo. Tá. A Gisele não está com problema no áudio e ela vai fazer a pergunta pelo chat, tá, pessoal? Vai lá. Sim, eu estou acompanhando aqui. Enquanto a Gisele está escrevendo, mais alguém que já. Ah, não, ela já fez.
Em relação às cultivares voltadas à produção de biodiesel, o que se verifica na questão diferença rendimento e rentabilidade entre a mais e a menos produtiva no caso. No caso, dentre essas cultivares, né, nós trabalhamos todas as classes, especificamente para a produção de etanol, nós tínhamos duas cultivares, o BS Etanol e BS Etanol 8, que entraram esse ano nesse experimento, pela questão do volume realmente de comercializado, né, a área inscrita em 2023. Esses materiais, em específico o BS Etanol 8, a gente viu ali nos dados que ele se destacou em Cachoeira do Sul, que é a região mais quente, né? Foi a mais produtiva ali naquele ambiente. Então, comparado às demais, ela representou aí um ganho em produtividade, né? Agora, a questão de comercialização, você vai ter um diferencial no pagamento ali na hora de receber a negociação com a empresa que vai estar recebendo para a produção de etanol, eu já não sei se vai existir um diferencial. Eu acredito que sim, que seria a segunda pergunta, né? Rentabilidade, no caso seria em valor monetário. Acredito que seria nesse sentido a tua pergunta, né, Gisele? A cotação, numa unidade de recebimento é a mesma. Se ele tiver um pH 78, ele passa na mesma cotação. A não ser que seja uma indústria específica de etanol, né? Aí acredito que tenha um diferencial. Só ainda não se tem esse valor, eu não tenho esse valor de informação para te passar. Isso é da antiga BS Bios, que agora é BH, né? Elas são duas variedades que são comercializadas pela BH, sendo um contrato de licenciamento com a empresa GDM. E as duas são voltadas para a produção de etanol, isso mesmo. A outra pergunta, acho que é do Bona, né? Não sei se tu quer ler ali, ou o Gerson quer que eu leia. Deixa eu, deixa eu me organizar aqui. Mas pode ler aí. Tá, eu estou acompanhando aqui, eu vou ler para todos. Quais os principais motivos por esse aumento significativo de produtividade em relação ao ano passado? E como foi o comportamento dos cultivares de trigo destinados à produção de pão? O principal motivo em relação a 2023, 2023 nós tivemos muita chuva na fase de florescimento do trigo, né? E até a fase de colheita. Então, além de rendimento, a gente teve percas de qualidade, né? Foi em 2023, foi, em termos de clima, assim, foi péssimo. 2024, a implantação foi difícil, mas depois foi bem favorável, né? Com exceção dessa região mais específica ali das Missões, onde a gente teve um pouco maior a temperatura, né? E isso pode ter interferido na produtividade. Então, basicamente, foi clima, essa diferença de produtividade de 2023 para 2024. Não sei se de repente o seu Hamilton queira complementar, né, com a informação, já que o senhor tem os produtores aí assistidos, de repente Exatamente. Para a Bona, para a Gisele, para todos, para a Ereida, que eu estou vendo aqui que também está, enfim, para todos os colegas que estão presentes nessa live. Realmente nós tivemos, veja bem, 22 foi um ano marcante, foi uma das melhores safras da história que nós tivemos nos últimos anos, porque tivemos luminosidade, tivemos frio e tivemos produtividade e qualidade. 23 nós tivemos um excesso de chuvas generalizadas que prejudicaram principalmente na fase como a Cassiana acabou de colocar, que é a fase crítica de definição de produtividade e qualidade, porque foi no período de florescimento. E agora, nesta última safra, a região das Missões teve muito problema de sombreamento. Lembrem-se que nós tivemos o sol totalmente alterado, tivemos as queimadas da Amazônia, as queimadas do Paraguai,
né? Nós olhávamos para o sol, o nosso ambiente era totalmente filtrado por fumaças. Isso deu um problema seríssimo na hora da, digamos, maturação fisiológica a partir do momento do florescimento e enchimento de grãos, e que levou também muitas áreas, incluindo ter problemas de felling number. Nós tivemos um problema seríssimo, porque essa característica reológica do trigo ela é muito importante e impactante naquele trigo que vai para a moagem. Então, nós tivemos problema, assim, no ano passado, não tão grave quanto o 23, mas que certamente se refletiu na lucratividade do produtor. Na região das Missões, principalmente, nós tivemos muito problemas. Tanto é que muitos produtores, inclusive, tiveram produtividades baixas com qualidade baixa. Então, o trigo é uma cultura muito sensível, minha gente. Né? O trigo, naqueles anos que as condições climáticas, que normalmente são de laninha, ou seja, menos chuva e mais frio, ele é maravilhoso, principalmente nos meses de setembro e outubro, o que não aconteceu nos meses de 23 e 24. Apenas essa observação, se me permite. O Bona pergunta ali a questão do trigo tipo pão, né? Como foi o comportamento das cultivares de trigo destinada à produção de pão? No caso, a gente tem a classificação das cultivares, pão, doméstico, melhorador. Essa classificação ela é dada com base pelos obtentores, com base nos dados de experimentação deles por região, tá? No caso, nem sempre uma cultivar melhoradora vai dar melhoradora. Depende muito da condição que aquela cultivar foi exposta. Mas, basicamente, dentre essas cultivares que tiveram destaque como produtividade, a grande maioria se enquadra ali como tipo pão, tá, pessoal? Não sei se Eu só gostaria, se Cassiana se me permite, até mesmo para que isto fique já bastante observado por quem não entende a logística do trigo, é porque a Gisele e o Bona também falaram sobre trigo para a produção de etanol. Tá? Veja bem, os trigos que nós temos de maneira geral, basicamente trigo para panificação, eles são voltados basicamente para um processo anterior ao trigo que está vindo agora para etanol, que prevê maior teor de amido. Maior teor de amido em relação ao teor de proteína quando se trabalha com o trigo tradicional. Inclusive, o trigo para exportação ele é baseado em pH e proteína. A grande preocupação que se tem hoje, e a gente está orientando os produtores, é no sentido de haver a segregação. Nós não podemos começar a misturar trigo para etanol com o trigo para a produção de pão, basicamente. Tá? Então, essa é uma grande preocupação, porque toda a indústria que está sendo construída para a produção de etanol, ela prevê trigo com maior teor de amido, para quem havendo maior teor de amido, haja maior produtividade de etanol, porque o etanol vai sair daquele maior teor de amido. Então, vamos torcer que logo, logo já tenhamos essas indústrias recebedoras e já, inclusive, a BH, aqui entre Carazinho e Passo Fundo, entrando em produção, para que não haja essa contaminação entre o trigo para etanol e o trigo para a produção de pão. Era apenas essa observação. Não sei se vocês querem fazer uma observação em relação a isso, Cassiana, e se procede a minha informação. Foi ótimo que o senhor tenha esclarecido isso, seu Hamilton. Inclusive, na classificação industrial, na questão industrial ali
pão melhorador, os da BH, eles são classificados como pão, porém eles estão tratando essa questão de classe separado, né? Porque não é o interesse da BH ser pão melhorador, porque o que interessa para eles é realmente o teor de amido. Até, Obrigado. inclusive, na revista nós trazemos alguns artigos, né? Alguns colaboradores que tratam de diferentes assuntos. Na revista, vocês acessando vão ver um artigo técnico que foi escrito pela BH, que fala da instalação da usina de etanol deles, e maiores informações, se vocês tiverem interesse no assunto, né? E o outro artigo, ele trata sobre as tendências do trigo, né, em termos de valores e mercados, que foi escrito pelo nosso convidado Luiz Carlos Pacheco, que ele é um analista de mercado, né? Então, são os dois artigos que a gente também traz na revista para o público que tem interesse em saber mais aí sobre esses dois assuntos. Perfeitamente, ótima observação. Na sequência ali, a Gisele perguntou, doutor Hamilton, se há já uma previsão diária para a próxima safra. Meu querido Gerson, tá? Eu comentei há poucos minutos atrás, na abertura e ainda em off, antes da abertura oficial que tive a honra de fazer, junto com o Condorelli, junto com o pessoal da Fundação, que a minha visão neste momento, já manifestada inclusive para a Conab, Superintendência do Rio Grande do Sul e Conab Brasil, que pelo cenário que aí está posto e pelos altos custos de produção, há uma tendência de redução diária, e acredito, inclusive, que seja maior do que a Conab já disponibilizou. A Conab, ela lançou no seu último boletim, uma área prevista para o Rio Grande do Sul de produção de 2.897.000, considerando a safra do ano passado de 2.923 e uma produtividade bastante baixa, que não chega a 50 sacos. Né? Eu já disse para a Flávia e já disse para a superintendente aqui do Rio Grande do Sul que acreditamos que vamos ter uma área menor do que essa inicialmente planejada, que nesse momento para o estado do Rio Grande do Sul está em 1.339 hectares, considerando que o ano passado nós tínhamos plantado 1.501. Eu não acredito nesta área pelos elevados custos de contratação, encarecidos, principalmente pelo Proagro, para os produtores que se enquadram como demais, de 23%, acrescido de encargos financeiros para os demais em torno de 12%, isso eleva praticamente em 35%, deixando uma margem muito estreita e levando com isso a possibilidade de prejuízo. O produtor está cansado de ter prejuízo, tem tido prejuízo na soja, tem tido prejuízo no trigo, e infelizmente isso está levando e desmotivando o produtor a diminuir área. E o pior, isto não é só para a cultura de inverno, é inclusive para uma nova cultura de inverno que está entrando, que é canola, para a cultura de milho do próximo verão, que é uma gramínea fundamental para a gente fazermos plantios de gramínea no verão e plantio de gramíneas no inverno, que seria o trigo, o triticale, a aveia, porque isso vale para tudo. Infelizmente, com essas novas alíquotas implantadas e que vão fazer com que haja diminuição diária. Espero ter respondido, Gisele, se não, depois me coloco à disposição para que no privado, se você necessário me chamar, a gente possa conversar, ou até aqui mesmo, se o espaço permitir. O Bono ali fez um novo questionamento também. Ele pergunta se a segregação está sendo feita no Estado, né? E aí
pede para confirmar se essa era uma meta e o quanto essa mistura dos trigos pode prejudicar a comercialização e a exportação no futuro. Se me permite, se a pergunta é para mim, a segregação foi um trabalho que a gente fez junto com a Câmara Setorial Estadual das Culturas de Inverno, um trabalho maravilhoso, segregando os materiais de acordo com a sua aptidão industrial, ou seja, o que era para pão, o que era para biscoito, o que era para massa. Nós vínhamos fazendo um trabalho maravilhoso e devemos continuar fazendo esse trabalho, sim, Bona, tá? Principalmente agora com a introdução deste novo trigo destinado à produção de etanol. E isso tem que ser muito bem observado, porque o trigo para a produção de etanol, ele não é para a produção de pão na sua grande finalidade, por mais que ele possa ter uma classificação para isso. O grande apego, né? O grande mote da produção de etanol é a produção de amido. É a produção de amido para, em tendo mais amido, ter mais extração de álcool. Tá? Então, tanto esse álcool que vai movimentar estas usinas. Tá? Isso é um novo eixo, porque lembre que no programa do Safra nós trabalhávamos com um programa para trigo panificação, depois entrou o trigo para exportação, tá? Que é um trigo baseado em proteína. Quanto mais alto a proteína, mais valorização. Tá? Aí depois entrou o trigo para a produção de ração em substituição ao milho, que também é alvo do nosso programa do Safras, encabeçado pela Farsul, pelo nosso sistema Farsul, com apoio do nosso Senar RS, e agora, por último, o trigo para a produção de etanol. Então, se nós começarmos a fazer uma mistura, todo mundo perde. Nós temos que continuar focando na segregação, aquela inicial feita, e, logicamente, abrindo espaço também para essa nova oportunidade que temos, mas que é um trigo totalmente diferente e que merece também já ter um processo de segregação desde o seu início. Ok, não sei se mais alguma pergunta. Então acho que eu tinha perguntado aqui pelo WhatsApp também, o pessoal que está na sala, se alguém ia perguntar, como não teve, acho que a gente pode se encaminhar então para o encerramento, né? Eu pedi, não sei se pedirei ao Dr. Hamilton, né, ao presidente Hugo e ao superintendente Condorelli para, né, fazer as considerações finais, né, pelas entidades envolvidas, que a gente possa então encerrar aqui a nossa coletiva. Eu passo a palavra para o Condorelli, por favor, ou para o Hugo, ou para o Alexandre também, que não se manifestou. O Hugo ele pediu desculpa, mas ele teve que se ausentar, né, pelo horário. Então, eu vou só dar uma última palavrinha em nome dele, aqui da direção da Fundação, agradecer a presença de todos, né? Dizer que para a Fundação é muito importante esses momentos, a gente poder divulgar os nossos trabalhos, nossos resultados, né, dessas pesquisas, e esperamos continuar podendo fazer isso nas próximas safras, né? Contamos com a parceria aí para que esse trabalho seja bastante longo aí para frente, né? Muito obrigado a presença de todos aí. Obrigado, Alexandre. Então, Condorelli. Bom, de minha parte, só resta mais uma vez reconhecer a importância do trabalho, a relevância. Nosso vice-presidente Hamilton foi muito feliz agora. Vejam quando o Bona pergunta sobre a questão da necessidade de segregação e que pese sobre isso revista toda uma necessidade de controle e, obviamente, mais trabalho para que nós não tenhamos a mistura desses materiais. Isso também, ao mesmo tempo, Hamilton reflete as opções que o inverno nos oferece em termos de cadeia produtiva, né? As possibilidades de desenvolvimento de negócios, de geração de emprego e renda que efetivamente a triticultura pode trazer ao Rio Grande do Sul e ao país. Portanto, nós precisamos sim, cada vez mais, Alexandre e Hamilton, e a todos que nos acompanham, particularmente o pessoal dos veículos de comunicação, acreditar que a cultura de inverno precisa ser incentivada, e é claro que com suas dificuldades amenizadas a cada vez mais, as suas oportunidades exploradas, né? Mas a gente enxerga aí que
existe, não só no Rio Grande do Sul, não só no Brasil, mas na humanidade, toda uma história construída em cima da triticultura, e que nós não podemos, por ter essa vocação natural para a produção deste cereal, abrir mão disso, porque, como disse ao início, ele é, sim, o grande cereal capaz de abarcar milhares de produtores e gerar emprego para milhares e milhões de gaúchos durante um período do ano que talvez nós estivéssemos subutilizando o território do nosso estado. Então, muito bom, mais uma vez, ver um ECR de trigo trazendo ciência sobre essa importante cultura agrícola. Perfeito, meu querido superintendente do nosso Senar. Sem o Senar, eu tenho certeza que esse trabalho não estaria disponibilizado há 17 anos. O de soja também com bastante relevância. Mas eu só gostaria de encerrar e dizer, principalmente para quem não é da área, que cada nós temos um trabalho ainda de muito tempo, que certamente ele não foi atualizado, mas era do tempo do Benami Balkautchuk, que era o chefe-geral da Embrapa Trigo, que cada 30 hectares plantados de trigo gerava um emprego direto e um emprego indireto. Veja bem, nós plantamos aproximadamente 6.750.000 hectares de soja, nós plantamos 750.000 hectares de milho, isso perfazendo uma área de culturas de verão, né? Esqueçam o arroz ou outras culturas que porventura estejam em outra cadeia produtiva, e nós plantamos apenas e vamos plantar apenas uma redução já inicialmente prevista de alguma coisa de 1.300.000 hectares de trigo, que é a principal cultura. Consideremos que plantemos alguma coisa de triticale, alguma coisa de aveia para a produção de sementes, seja branca ou preta, alguma coisa de canola, nós chegamos aí a 2 milhões de hectares, ou seja, nós temos que crescer com as culturas de inverno, porque as culturas de inverno abrem possibilidade para diluição de custo fixo e, inclusive, viabilizam a cultura da soja. Portanto, cumprimento por esse trabalho, Cassiana, em teu nome, em nome do Alexandre, que aqui está representando o presidente Boff. Cumprimentos ao presidente Gideão, que é o presidente do nosso Conselho de Administração do Senar, muito bem representado aqui pelo nosso superintendente dinâmico, superintendente Eduardo Fiqueira de Merso Condorelli, tá? E, logicamente, a Bayer, que acredita nesse trabalho e que também nos dá um respaldo financeiro, porque é através destas ferramentas que nós vamos otimizar a produtividade. Somente com produtividade alta nós vamos se manter na cultura de trigo, porque os preços internacionais, de maneira geral, estão achatados, principalmente depois da entrada da Rússia, do Black Sea, enfim, do Mar Negro, que continua mesmo com guerra produzindo muito trigo. As commodities, de maneira geral, elas estão em baixa no mundo todo, em todas as culturas, sejam de oleaginosas, sejam para a produção de energia, ou seja para a produção de pão, o pão nosso de cada dia. Portanto, esse trabalho é de fundamental importância. Eu tenho certeza que, em nome do Sistema Farsul, aqui representado por mim, pelo Condorelli, pelo Gerson, né, que participamos diretamente dessa live, é uma honra a gente poder distribuir isso para a comunidade rio-grandense, principalmente para os produtores rurais. Que sejam assertivos, que tenhamos uma excelente safra e longa vida ao ensaio de cultivares em rede de trigo RS. Parabéns a todos e obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado.